Rei da paz, Rei de amor, Rei Jesus, o Salvador, vinde todos lhe rogar, que nos venha abençoar, deixe mundo a luz, é o Senhor Jesus. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criastes do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagastes o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Posso dizer, Deus, que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Eu quero primeiro agradecer a Deus demais pelo presentaço que nós ganhamos, um dos nossos presentes de Natal. Deus tem dado tantos presentes, né, a gente, ao longo do ano, e um dos presentaços que Ele nos deu é a presença do reverendo Augustus Nicodemos com a gente nesta noite. Olha só que bênção. Augustus Nicodemos é muito amado no meio da cristandade histórica. Muitos de vocês acompanham ele aqui no YouTube, os estudos de segunda-feira na primeira igreja presbiteriana do Recife. Uma das coisas que eu mais admiro no Augustus, e talvez é o que você admira também, tem que honrá-lo aqui publicamente, porque a Bíblia diz que quem honra, honra. Então, teve um cara chamado J.C. Ryle, do século XIX, grande teólogo, uma super mente brilhante, mas ela era tão grande teólogo como também grande expositor, e ele era destacado, ele era conhecido por tornar conhecimentos tão difíceis em conhecimento simples, simplificado, acessível. Então é isso que eu vejo no Augustus Nicodemos. Ele pega uma coisa que é tão complexa e torna aquilo simples à pessoa mais leiga. Eu diria que é o J.C. Ryle do nosso tempo. Lá nos Estados Unidos eles têm o John MacArthur, a gente tem o Augustus Nicodemos aqui. Então que Deus continue usando na expressão da graça dele. Nesta noite não vai ser diferente, em nome de Jesus. Quero chamar o reverendo aqui à frente para a gente orar por ele. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor use o reverendo Augustus com a tua força, a força do Espírito Santo. Eu quero dizer que eu creio no Espírito Santo. Joga, Senhor, a luz do Espírito sobre a tua palavra, essa palavra que não é velha nem é moderna, ela é eterna. Essa palavra, Senhor, que vai ecoar pela eternidade. Nos lapida a pedra bruta do nosso coração nesta noite com a Tua palavra, nos faz mais parecidos com o Teu Filho, que seja uma noite de edificação, uma noite de salvação, uma noite de palavra cirúrgica,
de palavra encorajadora, consoladora, tudo que ela tem para oferecer a nós. Usa o teu servo, eu sei que o Senhor vai fazer isso em nome de Jesus, para o louvor da tua honra. Amém. 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 Ok. Queridos, boa noite. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. E de coração agradecer ao pastor Nilmar o convite para estar aqui, que na verdade foi feito pelos filhos, né? Estávamos conversando no gabinete pastoral e eu estava compartilhando com o pastor um episódio que ele não sabia. É que eu fui batista. Por isso eu estou muito à vontade aqui. Vocês ficaram tristes com isso, né? Deixa eu explicar. Eu cresci na igreja presbiteriana e mais ou menos com 16 anos de idade eu me desviei. Saí da igreja junto com mais outros colegas da minha idade, filho de presbítero, enfim, nós saímos e eu vivi no mundo até os 23 anos, quando a graça de Deus me alcançou. E quando eu me converti, eu namorava uma menina que era de família batista. Ela não era crente, mas a família era batista. E então eu me converti e na semana seguinte ela se converteu também. E aí, é claro, eu fui para a igreja dela, eu fui para a igreja batista. Lá me batizei, Igreja Batista da Torre, pastor Antônio Dorta, já de saudosa memória, era professor no seminário Batista do Norte. E eu, então, meus primeiros passos na vida cristã foi na Igreja Batista. E cedo eu comecei a evangelizar. Logo depois de convertido, eu senti que Deus me chamava também para pregar o Evangelho. Eu estava terminando, tinha feito engenharia elétrica, estava fazendo desenho industrial na Federal de Pernambuco, tinha um bom emprego na prefeitura, mas eu queria pregar a Cristo. Então, larguei tudo isso e fui evangelizar uma colônia de pescadores lá na zona norte de Recife, na praia de Maria Farinha. Até hoje tem uma igreja lá, a Igreja Batista de Maria Farinha, e uma das diaconisas que tem lá se converteu, foi uma das primeiras pessoas que eu levei para Jesus Cristo, ela hoje é diaconisa lá. E depois que o trabalho estava fortalecido, eu queria ir para o interior de Pernambuco, para pregar o Evangelho entre os plantadores de cana. Aí o pastor Antônio Torta disse, não, você vai ter que ir para o seminário estudar e se preparar. Eu disse, para quê? Eu já estou pregando o Evangelho, eu não quero perder tempo estudando teologia, não. Eu quero ir pregar o Evangelho. Eu disse, não, sem você fazer o seminário, a gente não manda. Aí o meu pastor da igreja presbiteriana, meu ex-pastor, ele soube disso e disse, venha, a gente manda você. E aí eu apostatei, né? Voltei para a igreja presbiteriana, onde estou há quase 40 anos. Há quase 40 anos. Mas eu me sinto em casa com os irmãos batistas, não é? Sou totalmente em casa, como se fosse minha própria igreja também. Eu achei que isso era importante para vocês saberem. Muito bem, queridos, graças a Deus que nós estamos nessa época bonita do ano. Ninguém sabe ao certo a data do nascimento de Jesus. Se estima que foi mais ou menos entre março e abril, porque os pastores cantavam de noite, estavam vigiando os rebanhos de noite. E em dezembro não tem condições na Palestina disso, né, por conta do frio e tudo mais. Então calcula-se que teria sido aí pela primavera, uma data mais correta seria aí entre março e abril mais ou menos. Mas a cristandade de longos séculos acordou a data de 25 de dezembro como sendo a data comemorativa do nascimento do Salvador. E então é a prática do cristianismo durante todos esses anos. O que eu queria falar, por isso eu estou feliz de estar aqui nessa noite, para junto com vocês celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria falar a respeito do que estava por detrás da história que nós conhecemos dos evangelhos, que é o nascimento de Jesus em Belém, numa manjedoura, os anjos cantando, os pastores visitando, mas algum tempo depois os magos trazendo seus presentes. Tudo isso era uma manifestação histórica de um projeto, de uma trama que tinha sido feita antes da fundação do mundo.
Era a realização no tempo e no espaço de um plano que o Deus eterno havia estabelecido. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é sobre isso que eu queria falar para vocês. E eu quero fazer isso a partir de Filipenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 11, uma passagem muito conhecida que fala sobre o autoesvaziamento de Cristo, como ele abriu mão da sua glória, ele desceu das alturas e se tornou um de nós para que pudesse nos salvar. Eu queria ler com vocês então Filipenses 2, de 1 a 11. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, igreja que ele fundou. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui a leitura, queridos, nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus, que privilégio o Senhor nos dá de nos reunirmos nessa noite para celebrar o nascimento do Teu Filho. Nós pedimos que o Senhor nos ilumine os olhos do entendimento, para que compreendamos essa passagem e que possamos aplicar ao nosso coração, para que possamos nos regozijar no nosso Salvador e no Teu plano sábio, eterno e bendito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, o apóstolo Paulo fundou a igreja de Filipos na sua segunda viagem missionária. Você tem a história lá no livro de Atos, capítulo 16. Ele foi a Filipos por conta de uma visão que ele teve daquele varão macedônico que disse: passa a Macedônia e nos ajuda. E lá Paulo pregou o evangelho, várias pessoas se converteram. As duas mais conhecidas são Lídia, a vendedora de púrpura, e o carcereiro, o homem que lá na prisão guardava Paulo e Silas, quando eles foram presos e chicoteados. Passado algum tempo, Paulo organiza a igreja. Quando ele escreve essa carta, a igreja já tem uma liderança chamada de bispos e diáconos, aí no capítulo 1, verso 1, e um pastor que era Epafrodito. E é ele que vai visitar Paulo, que está preso em Roma. Leva uma oferta da parte da igreja de Filipos e traz algumas notícias da igreja e algumas questões. Paulo estava, como eu disse, preso em Roma, e ele escreve então essa carta para que Epafrodito levasse de volta para a igreja de Filipos. Na carta, Paulo agradece a oferta que os filipenses mandaram, dá notícia de Epafrodito, que tinha adoecido, e admoesta e instrui os crentes com relação a uma série de problemas que certamente Epafrodito havia comunicado ao apóstolo Paulo. Paulo, como apóstolo de Jesus Cristo, ele tinha jurisdição sobre as igrejas que haviam ou estavam sendo fundadas ali no século I, porque esse era o papel dos apóstolos, Paulo e dos 12, era fazer parte da transição da antiga aliança para a nova, estabelecer as bases do cristianismo,
Então os apóstolos tinham essa autoridade universal sobre todas as igrejas. E Paulo, como sendo também um apóstolo de Jesus Cristo, exercia essa autoridade particularmente sobre as igrejas que ele havia fundado, e Filipos era uma igreja dessas. É curioso que, mesmo que Paulo tenha sido fundador dessa igreja, ela não era uma igreja sem problemas. E o que nos traz uma lição preciosa: mesmo as igrejas fundadas pelos melhores missionários e pastores, elas vão ter problemas, porque são feitas de pecadores como vocês e como eu, que convivemos juntos, tentando agradar a Deus e fazer a vontade de Deus como uma família, como uma comunidade. E certamente o pecado, embora perdoado, ele ainda permanece em nosso coração. E ele brota, e ele afeta os relacionamentos, afeta a vida da igreja. E isso estava acontecendo lá na igreja de Filipos. Paulo então escreve essa carta entre os propósitos que ele tem ao escrever essa carta, tem esse de tratar particularmente da questão do partidarismo. Tem várias ocorrências na carta onde Paulo trata da desunião, da discórdia, da dissensão que havia entre os membros da igreja de Filipos. A vanglória, a comparação, tinha fofocas, tinha maledicência, né? E Paulo escreve essa carta com o objetivo de ajudá-los a vencer e sair. Ele exorta a igreja à unidade, são os versos 1 e 2 do capítulo que eu li para vocês, quando ele diz à igreja que se existe alguma exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdia, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Vejam aqui como Paulo apela para que a igreja esqueça as suas diferenças ou resolva as suas diferenças e que eles vivam em união. Do verso 3 até o verso 4, Paulo coloca a atitude de Cristo como sendo o exemplo que eles deveriam seguir. Jesus Cristo, não somente ele é o nosso Salvador, mas ele também é o nosso exemplo. E nós devemos não somente recebê-lo como aquele que redime a nossa alma, mas aquele que é o Senhor da nossa vida, cujos passos nós devemos imitar. Paulo coloca um modelo de Cristo aqui para ajudar aquela igreja onde as pessoas estavam buscando os seus próprios interesses. Verso 3, não façam nada por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista cada um o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo então coloca Cristo e o sentimento que havia em Cristo, ou que houve em Cristo, como modelo para aquela igreja que tinha problemas de relacionamento, onde havia gente se comparando, gente se vangloriando, se considerando superior às outras pessoas. Vocês deveriam ser como Cristo, diz o apóstolo Paulo. Tenham no coração de vocês a mesma atitude, é isso que essa palavra sentimento aqui, tenham em vocês o mesmo sentimento, tenham a mesma atitude que Jesus Cristo teve. E a partir daí, então, o apóstolo Paulo coloca a atitude de Cristo como sendo esse paradigma. O texto que nós temos aqui, do verso 6 até o verso 11, ele nos revela essa atitude de Cristo que Paulo se refere, a razão pela qual Jesus Cristo veio ao mundo. E no centro dessa passagem você tem o motivo pelo qual Cristo veio fazer o que ele veio fazer entre nós. Paulo diz aí no verso 8 que ele se tornou obediente até a morte. Ou seja, Cristo veio a esse mundo porque ele estava obedecendo ao que o Pai havia determinado. Então, aquela criança nascendo numa manjedoura, a gente olha,
A gente vê uma criança nascendo numa manjedoura, mas aquilo ali, na verdade, representava a obediência de Deus Filho a Deus Pai. Deus Filho estava seguindo um plano, um propósito estabelecido pelo seu Pai antes da fundação do mundo. E aqui, se vocês me permitem, eu queria ler algumas passagens da oração sacerdotal de Cristo. João 17, se você quiser me acompanhar, eu vou fazer isso para mostrar a vocês três coisas. Primeiro, que antes do mundo existir, o Pai e o Filho fizeram um pacto, eles fizeram um acordo. E nesse acordo, o Pai prometeu dar ao Filho um povo de entre a humanidade perdida e caída, com a condição de que ele morresse, desse sua vida e pagasse o pecado desse povo. Então havia um acordo entre o Pai e o Filho por detrás do nascimento de Jesus. Ali estava sendo cumprido esse plano eterno. O Filho veio em obediência ao Pai. Então veja algumas partes aqui de João capítulo 17, que eu quero ler para vocês, que é aquela famosa oração que Cristo faz, chamada oração sacerdotal, porque ele intercede como um sacerdote pelos seus, não é? No verso 2 ele está falando para o Pai e ele diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha o que é que Cristo está dizendo aqui. O Senhor me deu autoridade para dar a vida eterna a todos aqueles que o Senhor me deu. Ou seja, de entre a humanidade tinha um povo que o Pai deu ao Filho. E disse, esse povo é seu. E você vai dar a vida eterna a esse povo. Continuando, verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Isso é Jesus dizendo ao Pai, eu vim ao mundo fazer uma obra que o Senhor me confiou para fazer. Que obra era essa? A obra de redenção do povo de Deus. Ou veja o verso 5, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, Jesus não começou a existir quando ele nasce no ventre, ou nasce, ou é concebido no ventre da Virgem Maria e nasce ali. Ele já existia, ele já vivia, já estava com o Pai, tinha a mesma glória do Pai, ele é pré-existente e eterno como o Pai. Verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Ele manifestou o nome do Pai, não ao mundo todo, mas àqueles que o Pai lhe havia dado antes da fundação do mundo, como parte daquele plano que ele está falando aqui. No verso 8, ó, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Verso 9, é por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que me deste do mundo, porque são teus. Ao verso 11, eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Verso 23, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que tu os amaste como amaste a mim. Verso 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Eu podia ler mais alguns versículos, mas eu creio que já li o suficiente para a gente chegar aqui a três conclusões. Primeiro, Cristo não começa a existir quando ele nasce na manjedoura. Ele já existia. Ele é Deus Filho, ele estava com o Pai na eternidade, na glória com o Pai. Nós chamamos isso em teologia da pré-existência de Cristo. É diferente da testemunha de Jeová,
que às vezes alguns de vocês pensam que são evangélicos. Não são, não. Seitas. Eles dizem que Jesus foi o primeiro ser criado, que Deus criou Jesus. Não. O cristianismo histórico, baseado nessa passagem e outras, ensina que Cristo, ele é eterno, ele é coeterno com o Pai. Ele existe desde toda a eternidade. O que aconteceu, nós vamos ver, é que ele assumiu uma natureza humana para poder realizar esse plano que ele tinha acertado com o Pai, que é o meu segundo ponto aqui. O primeiro ponto é isso, a preexistência de Cristo. O segundo é que Deus lhe deu pessoas. Esse foi a gente chama de o pacto, né? O pacto da graça, a aliança da graça. Lá na eternidade, o Pai e o Filho bolaram esse plano de entre a humanidade tirar um povo que é a igreja, feita de todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que viveram antes de Cristo, depois de Cristo, judeus, gentios, de todas as nações que creem no Senhor Jesus. O Pai daria a ele um povo para servi-lo, para adorá-lo, mas o Filho teria que pagar o preço da culpa deles. Teria que morrer por eles, para que eles pudessem ser recebidos por Deus como parte do seu povo e da sua família. Deus então lhe deu essa missão. Por isso que agora, voltando para Filipenses, Paulo diz que Cristo foi obediente, ainda que essa obediência exigia a morte. E não era qualquer morte, era a morte de cruz. Então, é isso que está por detrás do Natal. Quando a gente celebra o nascimento de Jesus, a gente está celebrando a concretização desse plano, dessa história maravilhosa que começa lá na eternidade, quando as pessoas da Trindade se concertaram, se acordaram em fazer nascer um povo para o louvor da glória do Pai, mediante o sacrifício do Filho no poder do Espírito Santo. É isso que o Natal é a concretização na história desse plano maravilhoso. E o que eu quero ver aqui, então, em resumo, é o seguinte: o Pai deu um povo ao Filho, o Filho concordou em vir ao mundo, tornar-se um deles, sofrer e morrer por eles, e após isso viveria eternamente na glória com eles. É isso que nós somos, o povo de Deus, comprados com o sangue de Jesus e destinados para a glória. É isso que nós celebramos no Natal. Então, pode esquecer Papai Noel, é conversa fiada, né? Não tem. O significado do Natal é muito mais, vou nem dizer para vocês, vocês já sabem disso, né? O significado do Natal é muito mais bonito e mais profundo. Aqui em Filipenses 2, de 5 a 11, o trecho que eu li para vocês, Paulo fala como Cristo cumpriu aquilo que havia sido acordado com o Pai. A parte dele, a missão que ele recebeu. E Paulo destaca aqui o custo dessa obediência. Esse é o ponto aqui da passagem em Filipenses, né? Paulo destaca o quanto isso custou para Cristo, essa obediência ao plano do Pai. E ele escreve isso aqui no formato de um hino. Alguns estudiosos acham que aqui do verso 6 até o verso 11, você tem um dos primeiros hinos cristãos. Não dá para perceber em português, mas em grego você tem uma métrica. Na língua grega em que isso foi escrito, existe uma métrica que é característica da poesia. Então, alguns acham que era um hino ou que Paulo compôs, ou que Paulo pegou e colocou aqui na carta. De qualquer maneira, a autoria final acaba sendo de Paulo, porque ele não colocaria na carta se ele não concordasse. Então, é palavra de Deus inspirada. É um hino maravilhoso, é chamado às vezes de a kenosis de Cristo. Kenosis é uma palavra grega que significa esvaziamento. Esvaziamento. Então, é o hino da kenosis de Cristo, quanto ele se esvaziou para poder cumprir aquele plano estabelecido na fundação do mundo. E Paulo coloca isso aqui como sendo um modelo para a igreja. Olha o peso disso aqui. Paulo diz, olha a que ponto Jesus Cristo foi
para obedecer ao Pai, ele se esvaziou para cumprir a vontade do Pai. Então, por que vocês que se dizem discípulos de Cristo ficam se comparando, brigando, um querendo ser maior do que o outro? Vocês deviam se esvaziar dos interesses de vocês e se dar pelos irmãos, e aí a igreja de fato seria uma igreja unida. Esse é o ponto aqui, né? Essa é a pegada da passagem. Paulo está usando o exemplo de Cristo para convencer aquela igreja dividida a viver em comunhão, em harmonia e a ter o mesmo sentimento. Então vamos lá. São 4 atitudes de Cristo que mostram a sua disposição de obedecer ao Pai e que servem de modelo e exemplo para nós. A primeira atitude foi que ele abriu mão dos seus direitos, verso 6. Pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele subsistindo em forma de Deus. Essa é uma expressão que é muito discutida, não é? Mas ela significa simplesmente que ele, sendo Deus, ou sendo igual a Deus, a palavra forma aqui, o termo forma aqui é a expressão plena de Deus, é a forma plena de Deus. Então, ele subsistindo como Deus, ou ele existindo na eternidade, sendo Deus como Deus era Deus, como o Pai era Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não considerou que essa igualdade dele, filho, com o Pai, era alguma coisa que ele não podia abrir mão. Era um direito dele e ele não ia abrir mão. Os humanos que vão para o inferno, mas eu não vou abrir mão da minha divindade, não da divindade, que isso nunca estava em jogo, mas não vou abrir mão dos meus privilégios, da minha glória, para me tornar como um deles, para salvá-los. Não foi essa a atitude de Cristo. Ele não achou que ser Deus era alguma coisa a qual ele devia se apegar e dizer, eu não abro mão disso aqui. Eu não abro mão disso aqui. Aqui é a grande maravilha, porque ele, sendo uma das 3 pessoas da Trindade, Deus Filho, ele era eterno, onisciente, onipresente, onipotente, imutável, preexistente. Ele era glorioso, ele era Deus de Deus, ele era plenamente Deus, assim como o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Contudo, ele não deixou esse fato impedir a sua humilhação de se tornar como uma de suas criaturas, de encarnar, de nascer na manjedoura lá em Belém. Ele não se recusou a renunciar aos seus privilégios e à honra que ele tinha. Ele levou em conta o benefício daqueles que eram seus e que o Pai havia dado para eles. O que passou no coração de Deus Filho foi, o Pai me deu essas pessoas. Eu vou então abrir mão dos meus privilégios, eu vou renunciar à minha glória, ainda que temporariamente, para que eu possa salvar essas pessoas, para que eu possa resgatá-las do inferno, da ira de Deus e da justa condenação que elas merecem. Esse é o grande amor de Cristo, não somente por nós, mas o amor dele ao Pai, a quem ele queria obedecer. Essa é a primeira atitude dele, de abrir mão dos seus privilégios. E que exemplo para nós, não é? Boa parte das brigas que acontecem entre nós é quando a gente não quer abrir mão dos nossos direitos. Quando a gente se apega aos nossos privilégios e ninguém está disposto a ceder 1 centímetro, a renunciar nada. No casamento é a mesma coisa. Não está disposto a renunciar nada, se humilhar nada, por amor ao outro, por amor ao casamento. Cada um busca o que é seu. É claro que uma atitude como essa, se Cristo tivesse tomado essa atitude, todos nós estaríamos caminhando para o inferno hoje, condenados pelos nossos próprios pecados, mas ele abriu mão dos seus privilégios, ele não julgou o fato de ser Deus como sendo alguma coisa que o impedisse de fazer o que o Pai havia determinado para a salvação
do seu povo. Segunda atitude de Cristo, a primeira foi abrir mão dos seus privilégios. Segundo, está aí no verso 7, início do verso 7, ele se esvaziou a si mesmo. Aí, está vendo aí o verso 7? Vou ler do verso 6, não é? Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Ele continua dizendo aqui, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Não sei se vocês perceberam o trocadilho, né? Ele, sendo em forma de Deus, acabou virando em forma de homem, né? Em forma de homem, ou seja, por isso que eu disse que a palavra forma aqui significa expressão plena. Assim como ele era plenamente Deus, ele agora se torna plenamente homem. Plenamente homem. Ele se tornou nada. Ele se esvaziou. Quando você esvazia uma coisa, a coisa fica sem nada. Cristo se esvaziou, quer dizer, ele se anulou, ele se tornou nada, comparado com o seu estado anterior, de glória, juntamente com o Pai e com o Filho, ao seu estado antes do seu nascimento em Belém, ele se esvaziou. Isso não significa, não vamos nem por um momento pensar, não é, que ele deixou de ser Deus. Não, Jesus, Deus Filho, ao encarnar, ele apenas tomou para si uma natureza humana, mas ele não renunciou à natureza divina. Por isso ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem o tempo todo. O tempo todo. Ele não deixou de ser Deus para ser homem durante um período. Tinha uma seita já no primeiro século que ensinava mais ou menos isso, né? Dizia que durante o batismo do Jesus humano, o Cristo divino veio sobre ele na forma de uma pomba. E quando Jesus humano foi morrer na cruz, o Cristo divino se afastou. Por isso que o Jesus humano gritou, Deus meu, por que me desamparaste? E essa foi uma heresia do século II, chamada gnosticismo, que procurava separar as duas naturezas na única pessoa do Senhor Jesus. O ponto é esse. Ele abriu mão da sua glória e voluntariamente aceitou se tornar homem, assumindo a carne humana e participando das limitações humanas. E não é isso que nós celebramos no Natal, queridos? A encarnação do glorioso Filho de Deus. O seu amor por nós ao fazer isso. E celebramos a união da natureza divina com a natureza humana. Isso naquela época, se para nós hoje isso já é complicado, naquela época era mais ainda. Porque a ideia que funcionava, ou que prevalecia, a visão de mundo que prevalecia naquela época, era de que o mundo era feito de 2 andares. No andar de cima você tinha o mundo das ideias, o mundo da perfeição, o mundo do espírito, o mundo da alma. E no andar de baixo você tinha o mundo da matéria, que era uma expressão imperfeita e incompleta do ideal que havia no andar de cima. Essa visão chamada de dualismo era baseada no pensamento de um filósofo muito conhecido chamado Platão, que já tinha morrido fazia muito tempo, mas os seus discípulos chamados neoplatônicos, eles tinham espalhado essa ideia. O que for matéria é ruim e é pecaminoso, mas o que for espírito é maravilhoso e é Deus. Agora, eles botavam Deus no andar de cima, não é? E a humanidade no andar de baixo, porque a gente tem corpo. Então, a ideia de que Deus assume a carne humana, ele toma sobre si um corpo humano, era odiosa, era estranha naquela época. Ninguém podia imaginar. Se Deus é Deus, por que ele vai pegar a carne, não é? Ele assumir um corpo humano e se tornar, encarnar? Como é que ele vai encarnar? O verbo se fazer carne. Então, por isso muita gente
especialmente entre os gregos que adotavam essa filosofia, eles tinham dificuldade com isso. E foi exatamente por isso que quando Paulo estava pregando uma vez lá em Atenas, capital da filosofia, pregando lá no Areópago, que era o centro de convenções da época, e estava falando, e o pessoal estava escutando ele falar, até o momento em que ele falou da ressurreição dos mortos, ou seja, Deus trazer corpos à vida. E aí eles abandonaram Paulo e disseram, sobre isso a gente vai conversar. Outro dia a gente bate um papo sobre isso, né? Eles desistiram exatamente ali por conta dessa visão dualista de mundo. E para os judeus isso era mais estranho ainda, porque a ideia deles, o Deus do Antigo Testamento, era o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. A ideia de que ele tinha um filho, e que esse filho poderia se tornar gente, um de nós, nunca passou pela cabeça dos judeus, não é? Tanto é que quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus, ele foi considerado culpado de blasfêmia, e essa foi a acusação que os judeus trouxeram contra ele diante de Pôncio Pilatos, de que ele tinha dito que era o Filho de Deus. Isso era blasfêmia, porque ele estava se fazendo igual a Deus. Então a ideia de que um homem pudesse ser divino era completamente estranha em toda a cultura daquela época, tanto na cultura dos gregos e dos romanos, quanto na cultura dos judeus também. Mas esta é a grande maravilha a grande maravilha da nossa religião. Esse é o ponto central do cristianismo, em que a gente diverge e difere de tudo mais, é que o único Deus verdadeiro, ele tomou sobre si a carne humana, ele assumiu uma natureza humana verdadeira. Isso quebrou a cabeça, inclusive, dos primeiros cristãos, porque aí vinha a pergunta, mas aí como é que fica? Mistura a natureza divina com a humana, a natureza divina comanda a natureza humana. Se ele é Deus, por que ele sentia fome? E se ele era homem, por que ele sabia de todas as coisas e podia fazer milagres? Então, é um grande mistério que nós confessamos. Vocês sabem que nós temos alguns mistérios no cristianismo para os quais a gente reconhece que a gente não tem solução. Um deles é a doutrina da Trindade, né? É o mais conhecido, só tem um Deus. Agora, no ser de Deus subsistem três pessoas. Não é um Deus de três cabeças, não são três deuses num só, não são três manifestações do mesmo Deus. São três pessoas distintas que subsistem num único ser, que é Deus. Isso aí ninguém entende, mas é o que a Bíblia ensina e nós recebemos. Outro mistério é o da encarnação, é o mistério do Natal, que Deus tomou uma natureza humana e que Jesus, ele era verdadeiro Deus, não era 50% Deus e nem 50% homem, ele era 100% Deus e 100% homem. Isso aí a gente não consegue entender, não é? E sempre houve muita discussão a respeito desse assunto. Mas o que interessa para nós aqui é isso, que Deus, Filho, voluntariamente aceitou se tornar homem, assumir a carne humana e participar das limitações humanas para poder obedecer aquele plano que tinha sido estabelecido na eternidade e que ele se tornaria um de nós para redimir aquele povo que o Pai entregou para ele. A terceira atitude de Cristo que Paulo destaca aqui, está do final do verso 7 até o verso 8, é que ele se humilhou profundamente. Verso 7. Final do verso 7. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Perdão, vou ler o verso 7 todo, eu acho que fica melhor, né? É sempre bom ler bem o que vem antes e o que vem depois. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. O que é que significa isso, que ele
assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma de servo. Significa que ele assumiu uma natureza humana sendo Deus. Aqui é bom lembrar que essa natureza humana que Cristo tomou sobre si, ela não tinha pecado. Por isso que ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, para que ele pudesse ser sem pecado. Era uma natureza humana não pecaminosa, pura, santa e verdadeira. Então ele era homem em todas as coisas igual a nós, menos no pecado. Ele não tinha pecado porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O resultado é que Cristo não tem pecado. Você tem pecado, eu tenho pecado, nós herdamos essa natureza pecaminosa dos nossos pais e assim regressivamente até Adão. Entretanto, essa cadeia, essa sequência é quebrada quando ele é gerado não de homem, mas pelo poder do Espírito Santo, que preserva aquele ser da pecaminosidade da natureza de Maria e lhe dá a natureza divina, de forma que o que nasce é o que, nas palavras de Lucas, o ente santo que há de nascer será também chamado Filho de Deus. Ele assume a natureza humana sem pecado e, como homem, ele serviu ao Pai. Ele disse certa vez que a comida dele e a bebida dele era fazer a vontade do Pai que estava nos céus. Como homem, ele serviu ao Pai e serviu aqueles pelos quais ele veio morrer. Jesus lavou os pés deles, Jesus os alimentou, Jesus os protegeu, Jesus intercedeu por eles e finalmente deu sua vida em prol deles. Que ele se tornou servo significa que ele estava sujeito a todas as limitações humanas. Pense nisso. Ele nasceu numa manjedoura em Belém. Belém era uma cidade pequena. Ele nasceu em Israel, que era uma nação pequena no cenário mundial daquela época. Ele nasceu de uma família pobre de um carpinteiro, que não tinha muitos recursos financeiros. E durante sua vida, ele passou privações, ele passou fome, ele passou sede, ele sentia sono, sentia dor e ele podia morrer. Ele sofreu a contradição dos homens, perseguição dos líderes de Israel, rejeição do povo judeu, calúnias dos fariseus, ódio dos sacerdotes e o desprezo final da multidão que disse: crucificam. Ele era homem de dores, homem que sabe o que é sofrer. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não se apegou ao seu privilégio. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele assumiu uma forma humana, humilde, de servo. E aí vem o último ponto aqui. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O esvaziamento de Jesus, ele alcança o seu ponto mais alto aqui. Ele obedeceu aquele acordo que foi feito com Deus, com o Pai. Ele voluntariamente se sujeitou a morrer e a provar a morte pelos seus. E aqui Paulo destaca que não foi qualquer morte, mas morte de cruz. Vocês estão percebendo a escadinha, né? Ele vai descendo cada vez mais. Ele vai descendo cada vez mais. Eu disse a vocês que eu ia falar o que é que a Bíblia ensina, que estava por detrás daquele quadro tradicional do Natal. Uma criança deitada numa manjedoura, cercada de animais. E os pastores e magos, né? Aliás, está até errado, né? Porque os magos só vêm visitar Jesus 2 ou 3 anos depois. Ele não estava nem mais na manjedoura, já estava em casa, né? Mas os presépios aí populares, eles passam essa ideia errada aí. Mas de qualquer forma, essa é a figura que a gente tem do Natal. Só que por detrás de tudo aquilo tem algo muito mais intenso e profundo acontecendo. Está se concretizando esse plano que foi elaborado antes da fundação do mundo
em que o filho resolve obedecer ao pai, se esvaziar, se humilhar, tomar a natureza humana, nascer de uma mulher, passar por todo esse sofrimento para redimir o povo que Deus lhe deu. A igreja, o povo de Deus. É isso que o Natal significa. Jesus, então, por último, ele se submete àquela forma de morrer que era mais cruel e degradante e vergonhosa do Império Romano. De acordo com a lei de Moisés, os que morriam crucificados, pendurados no madeiro, eles eram considerados malditos de Deus. E eles tinham que ser tirados da cruz ou do madeiro de tardezinha para não virar da noite para o dia. Isso está lá em Deuteronômio 21, de 22 a 23. Por isso que Paulo diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar, porque aquele tipo de morte era considerada somente para os malditos de Deus. Então, ao se entregar para morrer na cruz, ele se fez maldição em nosso lugar. Ele levou sobre si a nossa maldição. Éramos nós que deveríamos estar pendurados ali, porque nós éramos malditos de Deus por causa dos nossos pecados. Mas ele toma o lugar do seu povo, leva a culpa do seu povo ali na cruz, se torna maldição no lugar deles. Os romanos reservavam a crucificação para os piores malfeitores. Além da dor física, você ficar pendurado pelos pés e pelas mãos, sangrando, havia a humilhação, a vergonha e a degradação, era a verdadeira destruição da pessoa. Os romanos geralmente crucificavam os seus condenados à beira das estradas ou na entrada das cidades, para que eles pudessem ser bem visíveis e servir de exemplo. Por isso que Jesus foi crucificado no alto de um monte, porque a prática era essa, um espetáculo público de você destruir completamente o condenado, aquele que havia sido julgado merecedor daquele tipo de morte. Havia outros tipos de morte, na pena de morte que era imposta pelo Império Romano. O apóstolo Paulo, como era cidadão romano, ele morreu decapitado. Então, quem era cidadão romano tinha esse privilégio, morrer decapitado, né? Quem não era cidadão romano, morria crucificado. Como Jesus não era cidadão romano, então ele vai para a cruz, que era reservada como sendo a forma mais cruel e degradante para os inimigos do Império Romano. Jesus Cristo se submeteu a tudo isso por amor a nós e obediência a Deus. Ele não tinha que fazer nada disso. Ninguém estava tirando a vida dele. Ele mesmo a entregou. Ele mesmo entregou sua vida. Ele disse a Pedro, naquela hora que Pedro, inocente, puxou a espada e queria enfrentar Judas e aquela corja de soldados, Jesus disse: Pedro, guarda a espada. Você acha que eu não poderia pedir ao Pai e ele mandaria uma legião de anjos aqui? Um anjo só destruiu Jerusalém e matou mais de 50 mil pessoas. Imagina uma legião de anjos. O que é que eles não podiam fazer? Jesus podia ter invocado uma legião de anjos contra os seus inimigos, mas ele disse a Pedro: eu vou tomar o cálice que o Pai me deu. E ele bebeu, de fato, até a última gota. Então, gente, antes de entrar na última parte aqui da minha palavra nessa noite, no Natal, nós celebramos a atitude de Cristo de esvaziar-se a si mesmo, assumir a carne humana, se tornar um de nós e obedecer ao Pai e morrer na cruz, como havia sido determinado pelo Pai antes da fundação do mundo. E isso é um modelo para como a igreja deve viver. Se nós somos discípulos de Cristo, essa tem que ser a nossa atitude com relação aos nossos irmãos: amá-los, nos humilhar, servi-los,
renunciar, fazer o que for possível para o bem dos outros, pensando nas outras pessoas, em vez de buscar somente os nossos interesses, buscar os nossos direitos. Como eu disse, isso vale na igreja, isso vale no casamento, isso vale nos relacionamentos, isso vale em todos os caminhos da vida. Cristãos deveriam ser assim. Pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não são arrogantes, que não são egoístas, que procuram a paz, que estão dispostas a renunciar. Se alguém bate na direita, dá à esquerda. Se alguém toma a capa, leva a túnica também. Se obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Tudo isso Jesus ensinou e Ele é o maior exemplo disso. Ele é o maior exemplo disso. É isso que o Natal representa. Quem sabe agora essa não seja a ocasião, nessa noite, em que você devia fazer uma reflexão na sua vida e perguntar com franqueza: será que eu sou de fato um discípulo de Cristo? Eu sou cristão de verdade? A minha vida tem atitudes desse tipo? Será que eu não tenho que me reconciliar com alguém? Eu não tenho que pedir perdão a alguém? Será que eu não tenho que me arrepender do ressentimento, da raiva, da mágoa que talvez eu estou guardando no meu coração? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas deixa eu correr aqui para a última parte. O pastor disse que eu podia pregar muito, mas quando eu era batista, eu pregava 1h30, mas agora que sou presbiteriano é 30 minutos, viu? Do verso 9 até o verso 11, o apóstolo Paulo fala da recompensa da obediência de Cristo. E é muito importante que a gente veja isso aqui, porque representa a parte final do acordo que foi feito na eternidade entre o Pai e o Filho. Eu lhe dou um povo, você vai morrer por esse povo, mas depois você vai viver com esse povo na eternidade e em glória. E isso aqui que nós vamos ler agora representa essa última parte, na qual nós temos todo o interesse também. Paulo diz aí, pelo que também Deus, verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Do verso 5 até o verso 8, você tem a humilhação de Cristo. Do verso 9 até o 11, você tem a exaltação de Cristo. O que é que veio depois da sua humilhação? 3 coisas que Paulo diz aqui. Primeiro, Deus o exaltou sobremaneira. Deus exaltou Jesus Cristo sobremaneira. Como? Exaltar sobremaneira significa colocá-lo num estado de glória superior. Como é que ele fez isso? Primeiro, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Ele não deixou Jesus ficar na morte, mas ao terceiro dia ele trouxe Jesus de volta à vida. Qual é a diferença da ressurreição de Jesus das ressurreições que já tinham acontecido antes? Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Qual é a diferença? É que Lázaro e o filho da viúva de Naim morreram outra vez. Mas Jesus ressuscita com um corpo glorioso, com um corpo incorruptível, imortal. É o corpo com o qual ele vive até o dia de hoje. Isso aqui é uma coisa que muita gente se esquece, né? O pessoal pensa que Jesus, quando ressuscitou dos mortos, né, ele recupera o seu corpo vive outra vez. Ele, quando sobe aos céus, quando passou a camada das nuvens, né, que ninguém estava vendo, ele se livrou do corpo e ele voltou a ser espírito. Não, ele é Deus homem até o dia de hoje. Ele hoje tem o mesmo corpo da sua ressurreição. Tanto é que Paulo diz assim: só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Nós temos um homem sentado à direita de Deus, que intercede por nós, que nos conhece, provou a nossa aflição, enfrentou nosso sofrimento, venceu a morte. E Ele é o primeiro dessa nova raça, Ele é o primeiro desse novo povo que Deus prometeu que daria para Ele. Um povo que terá um corpo semelhante ao de Cristo. Na ressurreição, nós vamos ter um corpo igual ao corpo de Cristo, imortal, incorruptível, sem pecado, perfeito e com uma série de outras propriedades que a gente tem apenas um relance, não é? Jesus podia entrar e sair de determinados lugares, mas Ele comia também, não é? Depois da ressurreição, Ele chegou a comer peixe e um favo de mel, trazia as marcas da crucificação, ou seja, é um corpo que tem relação com o corpo em que ele viveu e morreu, não é? Mas é um corpo diferente em vários sentidos. É mais uma coisa que a gente fica devendo explicar, porque a Bíblia não explica direitinho. 1 Coríntios 15, depois você pode ler a respeito do corpo da ressurreição. Mas Deus exaltou Jesus primeiro, tirando-o da sepultura e lhe dando esse corpo glorioso, esse corpo imortal. Depois Cristo sobe aos céus, a gente chama de a ascensão de Cristo. Ele subiu aos céus depois de 40 dias que ele esteve com os discípulos. Ele subiu aos céus ali em Betânia, no Monte das Oliveiras, na frente dos discípulos. Ele sobe aos céus até que a Shekinah, a nuvem da glória, o recebe. E aí nós lemos aqui que Deus o assentou à sua direita e lhe deu todo o poder no céu e na terra. Por isso que ele disse, qual foi a última ordem dele? Todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Deus o exaltou sobremaneira. Segunda coisa, está no verso 10, Deus lhe deu autoridade no céu e na terra. Diz aqui, para que ao nome, final do verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, falei sobre isso, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Deus lhe deu autoridade nos céus e na terra, um nome, o nome é Senhor. Lhe deu um nome que está acima de todo nome. Que nome é esse que o Pai deu a Jesus? É Senhor, Kyrios em grego, que era o título do imperador. E é por isso que muitos cristãos foram mortos, porque eles não chamavam o imperador de Kyrios, só tinha um Senhor, que é Jesus Cristo, e eles não se curvariam diante do imperador, que era considerado como Deus, porque esse foi o nome que o Pai deu ao seu filho, Senhor, que é a tradução na versão grega da Bíblia hebraica, é a tradução do nome de Deus. Yahvé é traduzido como Kyrios na Septuaginta, que é o título que no Novo Testamento os cristãos dão a Jesus, reconhecendo a sua divindade. Ele é o Senhor Deus, que tem todo o poder no céu e da terra. Diante desse nome, Paulo diz aí no verso 10, no final do verso 9, no verso 10, aliás, todos vão dobrar os joelhos no dia do juízo. Como ele diz aqui, ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Vivos, mortos, homens, anjos, toda a criação vai cair de joelhos diante de Jesus, quando o seu nome for proclamado. E ele, então, todo mundo vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso todos confessarão. A palavra Jesus significa em hebraico, Yahvé é Salvador, Yeshua. A palavra Cristo, Christos em grego, significa ungido, o Machia em hebraico. Senhor, Kyrios, que domina sobre todo. Jesus Cristo é Senhor. Essa é a confissão de fé mais básica do cristianismo. Se você não crê nisso, você não pode ser Senhor, não pode ser crente, cristão, que Ele é Salvador, que Ele é o Messias e que Ele é
o Senhor Deus, Senhor de tudo e de todos. Então, todo cristão tem que confessar isso, senão ele nem cristão é. Você pode ser um admirador, um congregado, um interessado, mas se com o coração você crê que Jesus ressuscitou dos mortos e com a boca você confessar que Ele é o Filho de Deus, você vai ser salvo. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina e nos diz. E finalmente assim, o Pai receberá toda a glória. Final do verso 11, para a glória de Deus Pai. Fecha o pano, termina o projeto. É aqui a razão de todas as coisas. Eu acabei de expor para vocês esse plano que foi concebido na eternidade. Deus Pai e Deus Filho. Você pergunta, qual o papel do Espírito Santo nisso aí? Hoje à noite, enquanto eu estou falando do Pai e do Filho, o Espírito Santo está usando essa palavra para falar ao seu coração. E Ele quer esclarecer você, Ele quer tocar o seu coração, Ele quer abrir os seus olhos, quer tirar as suas dúvidas, quer tranquilizar o seu coração, quer atrair você para que você, aqui e já agora, se ajoelhe diante do Senhor Jesus e diga: eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Tu vieste ao mundo por mim, para dar a sua vida por mim, para que eu pudesse fazer parte desse povo maravilhoso que o Pai te deu antes da fundação do mundo. Eu quero terminar com algumas aplicações, gente. Primeiro, se hoje nós somos salvos, é por causa da obediência de Jesus. Ele se autoesvaziou, Ele se humilhou, Ele nos amou, e por isso Ele desceu da glória, se tornou um de nós e morreu na cruz. Por isso é que nós celebramos o Natal. Não deixe que o Natal seja qualquer outra coisa que senão essa ocasião de gratidão, de louvor, de adoração a Deus por causa do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, amemos ao nosso Senhor Jesus, busquemos a Jesus nas nossas aflições. Como eu disse, Ele está sentado à direita de Deus no trono do universo. Ele é homem como nós, é um sacerdote que sabe o que é sofrer. É isso que o autor da carta aos Hebreus nos diz. Ele nos entende perfeitamente, porque Ele foi tentado em todas as coisas que nós fomos, menos no pecado, menos no pecar. Ele não caiu, mas Ele foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados. Por isso você pode se chegar a Ele, você pode chegar a Ele. Vamos imitar o seu exemplo. Eu falei isso várias vezes, não é? Vou falar a última. Vamos imitar o exemplo de Jesus na sua renúncia, no seu esvaziamento, por amor dos irmãos. E por último, confessar que Ele é Senhor aqui e agora, enquanto você pode. Porque um dia você vai fazer isso. Todo mundo que está aqui, um dia vai confessar de joelhos que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uns farão isso com gozo e alegria no coração. Outros farão isso a caminho do inferno, com terror e angústia na sua alma. Mas eles vão ter que dobrar o joelho e confessar. Os anjos perdidos vão fazer isso. Satanás vai se curvar diante de Cristo e reconhecer que Ele é Senhor, enquanto caminha para o lago de fogo e de enxofre. Enquanto nós podemos aqui, confessemos com alegria de coração, pela fé, que o nosso Senhor Jesus é o Filho de Deus e o nosso Salvador. Amém? Deixa eu orar com vocês para terminar. Ó Deus, te damos graças por esse plano maravilhoso. Te damos graças pela encarnação, pelo nascimento do Teu Filho, que é a expressão concreta, histórica, da realização daquele plano que o Senhor concebeu antes de criar todas as coisas. Bendito seja o Teu nome. Nós Te louvamos, Senhor Jesus, porque Tu vives, estás assentado à direita do Pai, e virás em glória, e todo mundo se ajoelhará diante do Senhor, em reconhecimento de que Tu és o Senhor de tudo e de todos. Recebe, ó Pai, toda a glória nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Você que vem adiando essa decisão há tanto tempo, talvez anos. Você que vem à igreja 2 vezes por ano, no Natal e na Páscoa. Você que veio aqui porque a sua esposa lhe trouxe na marra. Você pensa, né? Mas o Espírito Santo foi quem usou a sua esposa. Ou vice-versa, o seu cônjuge foi a esposa, não sei, foi o filho. Mas há quem sabe aqueles que, e eu já vi isso acontecer, que me dizem assim: pastor, eu já estava decidido de casa que eu iria à igreja confessar Jesus nesta noite. Antes mesmo de ouvir a palavra só confirmou, mas o Espírito Santo já foi causando impressões salvíficas no seu coração. Quem sabe você é um desses. Quem sabe você é de uma outra categoria, que tem resistido a essa força. Mas se você é um eleito, essa graça irresistível vai te tocar. E quando ela chegar com toda a expressão do poder que ela tem, como eu falei, ela é irresistível, e você vai se render e finalmente dobrar os seus joelhos e dizer: tu és o meu Quírios, Jesus. Então eu quero pedir que você, de olhos fechados, repita comigo essa oração como se fosse sua, de verdade, não fruto de um emocionalismo barato, não porque foi criado uma atmosfera artificial, mas porque o Espírito Santo veio lhe convencendo ao longo dessa mensagem, ou quem sabe desde casa. Não precisa repetir em voz audível, diga na sua mente, porque Ele ouve o seu coração. Deus tem acesso ao âmago da sua alma. E se neste Natal, quando as emoções são intensificadas com aquele sentimento que a gente vem, de pendências que a gente precisa resolver, com somente aquele que resolve, reconciliação, como Augusto falou, esse convite à reconciliação. Se você não se submeter à primeira reconciliação em maior, com a sua força você só consegue passar panos quentes. Você vai se reconciliar com seu cônjuge, isso vai durar pouco tempo, ou com seus familiares, ou com seus amigos, com o patrão, seja lá quem for, mas não vai ser eficiente. Você precisa da força do Senhor para se reconciliar, por dentro e através. Então ore comigo assim, diga na sua mente: Senhor Jesus, eu entendi essa mensagem, foi para mim, e eu quero te dizer que a partir de hoje o Senhor é o meu Quírios, o meu Senhor. A partir de hoje o Senhor nasce no meu coração, e eu quero te chamar de Senhor. Me recebe na grande família da fé. Eu quero participar de um dia, um culto que não vai acabar nunca, no seio da tua família. Me recebe. Obrigado pelo teu sangue na cruz, esse sacrifício máximo, esse esvaziamento máximo por mim, mesmo que eu não merecesse, mas eu vim aqui na tua casa para te dizer: a partir de hoje tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o capitão da minha salvação, o meu Rei. No teu nome eu oro, amém. Tem alguém que fez essa oração comigo? Glorificado seja Deus. Estou vendo uma pessoa daqui. Não precisa repetir essa. Tem mais uma outra pessoa que levantou a mão? Eu quero convidar essas 2 pessoas para virem aqui até onde eu estou. Agora eu quero pedir ao pastor que ore, abençoando a vida de vocês, agradecendo. Temos 2, tem uma pessoa lá fora, né? Essas 2, tá bom, tudo bem. Senhor, nós te damos graças pela vida dessas queridas irmãs, amigas que aqui se encontram nessa noite e que publicamente professaram que Jesus é Senhor da vida delas. Nós oramos que o Senhor queira ratificar essa decisão, que teu bendito Espírito Santo trabalhe em suas vidas, esclarecendo as dúvidas, dando a perseverança na fé, livrando do mal e guiando no caminho do Senhor. Graças te damos por essa igreja, oramos pelo seu pastor também, toda a sua liderança, para que continue a ser um canal de bênção, não somente para esse bairro, mas aonde também puder alcançar.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Amém. Os nomes de vocês, gente. Falem para a igreja ouvir. Os nomes de vocês. Betânia. Betânia. Joseli. Glória a Deus pela vida das irmãs. Vocês estão recebendo aqui de presente, tá? Simbolicamente. Palavra de Deus, mesmo que vocês já tenham, fiquem aí como uma lembrança desse dia memorável, né? Levante suas mãos para a bênção sacerdotal. Senhor, que o teu amor, que a graça de Jesus, a comunhão, a consolação que nós encontramos no teu Santo Espírito, estas coisas acompanhem o teu povo, em nome de Jesus. O povo diz amém.